E nós estamos vendo sobre a santidade do Espírito. Então nós já vimos que o processo de santidade do Espírito começa no novo nascimento, quando a nossa comunhão é restabelecida com o Senhor. Nós vimos que o Espírito pode entristecer, e antes de mencionar que o Espírito pode apagar, eu preciso falar uma outra coisa do Espírito que nos é clara nas Escrituras. O irmão Watchman Nee, ele naqueles 3 volumes do Homem Espiritual, ele dá uma sugestão de que o nosso espírito, ele possui 3 ferramentas dentro dele. Ele possui a consciência, que é o que fala que está certo e errado. Ele diz que possui a intuição, tem texto bíblico para tudo isso, tá? A intuição é uma forte impressão sem clareza. Sabe quando você vira e diz assim, filho, não vai em tal lugar hoje. Querido, eu não estou me sentindo bem com tal coisa hoje. Sabe quando você tem uma forte intuição, uma impressão nítida, onde você não sabe dizer o que é, você não sabe explicar? Isto é intuição. Vocês estão entendendo? Sabe quando a mulher vira e diz, não gostei de tal amigo teu? Que é uma coisa muito comum da gente ouvir. Mas por quê? Não gostei. Não sei te explicar. E depois de meses de amizade, você tem um problema grande? E aí a intuição dela fica confirmada? Intuição é isso. E a terceira ferramenta é a comunhão, que nós já vimos que nasce morta, e no novo nascimento, Deus sopra vida dentro dela. A consciência, ela é algo que a Bíblia fala com bastante clareza. Se você abrir em Romanos capítulo 2, abra por favor em Romanos capítulo 2, lá no versículo 14 vai dizer assim, quanto aos gentios, quando, pois, os gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Aí o 15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Está dizendo que tem uma lei que está gravada no coração. Deus fez isso com todo ser humano. Testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então está dizendo que o ímpio tem uma consciência. E essa consciência o acusa ou o defende. Meus queridos, se ocorre com o ímpio, também ocorre com o crente. Só que aí a Bíblia vai usar outras expressões. A Bíblia diz que a nossa consciência pode ser boa, pode ser má, pode ser endurecida e pode ser cauterizada. Depois você abre a palavra consciência, pega uma boa concordância, abre a palavra consciência e vai estudar essas 4 expressões. Então, como é que a gente santifica o Espírito dentro de nós? Mantendo boa consciência. Então, a tua consciência vai dizer se está certo ou se está errado. Obviamente que aqueles que são rígidos têm uma confusão nisto. Por quê? Porque os que são rígidos, então, digamos que eu fosse, como antigamente, arrumar isso daqui, tá? Na cabeça de um sujeito rígido, a alça tem que estar aqui, para facilitar a hora de eu pegar. O copo está meio perto da beirada, é perigoso para mim. E os guardanapos estão tortos. Deixa eu parar, porque vai que volte, né? Gente, é louco. Esses dias eu fui atender
A secretária tinha mandado lavar o tapete, tinham 6 fios de cabelo no chão. 6. Eu consegui contar. O que eu faço? Atendi a manhã toda com 6 fios de cabelo no chão. Porque eu tenho que dizer para mim mesmo que isto não constitui verdade. Que eu não preciso ter a sala limpa para constituir verdade. Uma rigidez. Então, às vezes, na pessoa rígida, isso fica confuso com a consciência, porque se eu não deixar assim, não está bem feito, tá? Pronto, não quero correr risco, né? Então, a pessoa rígida sofre. A pessoa rígida, perfeccionista ou metódica, ela tem uma vantagem. Qual que é? A vida profissional. Ela faz a vida profissional de forma excelente. O problema é quando ela leva esse jeito para os relacionamentos. Porque ela enquadra o parceiro e os filhos do jeito que ela quer que seja. E aí ela irrita, ela fica chata. Então, os perfeccionistas aqui são chatos. Com todo o respeito do mundo. Tá? Por quê? Porque tem que ser daquele jeito, não dá para ser de outro jeito, né? Então, isso confunde um pouco com consciência. Então, a nossa consciência tem que estar sempre boa. E se você não cuidar, se o Espírito fala, e você começa a resistir, você pode criar uma consciência endurecida. Se ele continuar falando com uma consciência endurecida, você pode criar uma consciência cauterizada. O que é uma consciência cauterizada? Você não sente mais. Você não sente. Pessoas, às vezes, que têm cortes e que fazem queloide com muita facilidade, aquela queloide é uma célula morta. Você não sente mais. Você está entendendo? Isso pode ocorrer espiritualmente. Então, você tem que tomar cuidado para não entrar neste processo. O que Deus vai fazer com você para você não entrar naquele processo? Deus vai trazer uma dor. Eu tenho uma experiência de quebrantamento que mudou a minha vida. Eu tinha uns 25, 26 anos, eu fui falar num acampamento de jovens, um acampamento de carnaval. E era um acampamento evangelístico, e eu não sou evangelista. Então, eu com 25 anos de idade, num sofrimento só para pregar as mensagens, o acampamento estava muito cheio, a gente quem organizava, era um acampamento da igreja que eu reunia, eu quem ajudava a organizar o acampamento, e eu fui dormir com os engradados de bebida, porque não tinha lugar. Coloquei um colchão lá e fui dormir lá. E, meus queridos, aquilo virou a antessala do céu. Sabe quando Deus abre os céus, literalmente, e se derrama? E aí eu quebrantado, pedindo ajuda de Deus para partilhar, graças a Deus teve novo nascimento, as pessoas estão firmes até hoje, isso daí já tem quase 40 anos. E aí, numa das noites, eu estudando as Escrituras, o Senhor falou comigo. Pega um papel e uma caneta e anota o que eu tenho para te dizer. E eu peguei um papel e o Espírito começou. Você tem 5 pecados. Você tem problemas na tua área sexual. Nunca toquei uma mulher indevidamente. Só conheci 2 mulheres até hoje, que foram as 2 mulheres com quem eu casei. E casei virgem, no primeiro casamento, mas eu tinha uma mente poluída. Né? Você tem problemas na área sexual. Você tem problemas na área financeira. Nunca paguei uma conta atrasada, mas sempre apertado, jogando do cheque especial para o vale na loja e aquele aperto. Você tem problemas na área financeira. Você tem problema com mentira.
Nunca tive uma mentira grosseira, mas o Espírito trouxe, por exemplo, uma mentira que eu tinha cometido naqueles dias. O Paulo Bornelli tinha me perguntado: César, você está com tal livro na tua casa? Estou, irmão, você não me traz à tarde? Claro. E à tarde vem o Paulo Bornelli entrando na loja e eu tinha esquecido. Paulo, peguei o livro e deixei em cima da mesa. Qual a necessidade de uma mentira dessa? Mas é pecado. Você tem problema com mentiras, você é excessivamente bravo com os seus filhos e você não gasta tempo suficiente comigo. 5 pecados. Cheguei em casa do acampamento, virei para minha primeira esposa e falei: amanhã eu falo com ela. Passaram-se 1 ano e 4 meses. Fui para um encontro onde o irmão Alan MacLeod estava pregando. Nós organizamos um encontro de pastores, no mesmo acampamento. Eu, de novo, organizando um acampamento de pastores, e o irmão Alan abriu 2 aos Coríntios, capítulo 4, e começou a falar que nós somos despenseiros de Deus. E, irmãos, o céu abriu de novo. E ele foi falando, eu fui quebrando. O que o Espírito falou? Pega um papel e uma caneta. Porque quando você não cumpre o primeiro ano, Deus não te passa para o segundo. Deus não é o MEC. Não tem conversa com o Senhor. A lição que tem é a lição da vez. 5 pecados. Você tem problema na área sexual, você tem problema na área financeira, você tem problema com mentira, você tem problema com braveza, você não gasta tempo comigo. O acampamento era de meio de semana, era um acampamento de pastores, terminou na quinta-feira, cheguei em casa, vamos para a reunião de oração. Depois da reunião de oração, eu converso com a minha primeira esposa, passaram-se mais 4 meses. Fui numa reunião da igreja, veio um grupo de Londrina ministrar, o grupo da Nova Aliança, e aí, irmãos, eu voltei a ter pensamento de morte, de que eu ia me matar. Porque quando você está em pecado, aí o irmão que estava tocando o teclado, para a reunião, e vira e diz assim: irmãos, tem alguém aqui que está com pensamento de morte, eu queria que esse irmão viesse na frente para eu orar. Irmãos, a igreja tinha um pastor e um presbítero. Eu era o presbítero. Eu afundei na cadeira. O irmão falou uma segunda vez, falou uma terceira vez. Bom, dei a palavra, está entregue. Eu dando esse testemunho, muitos anos mais tarde, uma irmã me procurou no final da reunião e falou: César, eu estava sentado atrás de você esse dia. E o Senhor me falou que era você e era para orar por você. No dia seguinte, vou na casa naquela época, o meu melhor amigo. Ele vira e diz assim: César, sonhei com você essa noite. Porque Deus fala. Solano, o que você sonhou? Eu sonhei que eu e você estávamos numa guerra e que você morria. César, o que eu não entendia é que eu via a bala entrando pela sua boca. Pode ter sonho mais significativo que esse? Cheguei em casa, olhei minha primeira esposa e falei: amanhã eu falo. Passaram-se mais 3 meses. Dureza. O que Deus fez? Eu tive um filho, o meu primeiro filho, teve uma doença com 2 anos de idade. Ele estava andando peladinho na casa, tinha acabado de tomar banho, estava quente, estava andando peladinho, evacuou 60% do sangue. Teve uma hiperplasia no intestino baixo, e aí deu uma hemorragia. 12 anos tratando ele. Ele estava estável, sangrou de novo. Aí eu sabia que era comigo. Liguei para o pastor da igreja: Paulo, você não pode vir aqui ungir o André? Ô César, estou indo. E César, eu estou com você o dia inteiro na cabeça, já orei por você o dia inteiro.
Eu falei, então, irmão, eu estou precisando de oração. Ele foi lá, orou pelo meu filho, ungiu, orou por mim, foi embora, chamei minha primeira esposa e comecei a abrir os meus pecados. Passei 3 meses abrindo meus pecados. Todos eles. Pensamentos que eu tinha. Meus queridos, eu sou o homem que sou por causa destes 3 meses. Porque na vida do cristão, tudo começa no arrependimento. Você está me entendendo? Chamei um irmão para me ajudar financeiramente. Esse irmão era um americano. Sabe como é que americano faz orçamento? Faz por ano. Eu confessei para esse irmão que eu tinha problema com mentira. Ele me discipulou toda semana, por 1 ano. De vez em quando eu chegava em casa, ele estava lá. Sabe o que queria fazer? Confirmar com minha primeira esposa se não estava tendo mentira. E ali, meus queridos, o desenvolvimento meu deslanchou. Não deixe a consciência cauterizar. Mantenha uma boa consciência diante de Deus. Não deixe a consciência cauterizar. Porque a consciência faz parte da santidade do Espírito. A consciência é uma ferramenta que habita no Espírito. Você está entendendo? Então, eu não estou abrindo aqui os textos, porque não vai dar tempo. Então, você vai atrás da palavra consciência, não são muitos textos bíblicos, você vai atrás dessa palavra e aí medita nisso daí. Tá certo? E a última coisa, descrita no próprio texto de 1 Tessalonicenses, e não apagueis o Espírito. O que é apagar o Espírito? A palavra apagar no grego é apagar. Então, o Espírito perde o frescor, perde a alegria. Você já ouviu o exemplo que eu vou dar? A Bíblia ensina que o Espírito é como uma água a jorrar dentro de nós. João capítulo 7. O Espírito é essa água. A água na Bíblia tem 2 símbolos, a palavra e tem o símbolo do Espírito. Tem também, quando são muitas águas, o símbolo das tribulações. As muitas águas não poderão te submergir. Tem também este símbolo. Então, tem o símbolo do Espírito. Então, a água, quando entra num lago, ela precisa ter saída. Se ela não tiver saída, a água apodrece, dá mau cheiro. A vida com o Espírito é assim. Se você não... Aquilo que entra, Deus faz um depósito. Se esse depósito é ligado a um pecado, a saída é a confissão. Simples. A saída é a confissão. Vocês estão entendendo? Meus queridos, não importa a idade, nós vamos ter pecados que nós vamos entender sempre. Esse irmão, Alan, que ministrou 2 aos Coríntios, capítulo 4, onde Deus me convenceu novamente do meu pecado, uma vez eu chamei ele era um senhor já, ele era um pastor de pastores, como o irmão Osni. Um homem extremamente quebrantado, extremamente humilde. O Alan, eu chamei ele para dar uma palavra num grupo familiar. Ele foi. E aí, olha o que ele contou. Ele disse que ele estava no seminário e a esposa dele fez um bolo, porque um dos seminaristas estava fazendo aniversário. E ela, como boa americana, cortou o bolo no número de pedaços de pessoas. Como bom americano, porque americano é desse jeito, é preciso. E aí o Alan comeu o pedaço dele e ele cobiçou o bolo, ele contando. E aí ele olhou as pessoas e viu que sobrou um pedaço de bolo. E ele falou, Deus, eu vou poder comer esse pedaço de bolo.
E aí a irmã Joana, cadê fulano? Ah, fulano ficou no quarto estudando. Não, esse pedaço é dele. Leva para ele. E aí o Alan me contando para nós que ele entrou na cobiça de um pedaço de bolo. Eu falei, Deus, eu teria sofrido pelo bolo inteiro. A minha cobiça ia ser pelo bolo inteiro. Por quê? Porque ele era um homem de Deus. E Deus tratando a cobiça dele. Meus queridos, quando o Espírito faz um derramar de um pecado, a saída da água é a confissão a Deus e a alguém. Isso mantém a água fluindo, senão apodrece. Essa é a ideia do Espírito apagar dentro de nós. Vocês estão conseguindo entender? Essa é a ideia do Espírito apagar dentro de nós. Então, aí tem uma outra coisa. Deus pode depositar um texto bíblico para te edificar, sem ter pecado. Só que tudo que Deus depositar para você é para você e depois para os outros. Se há um depósito de edificação, a saída natural dessa água é o serviço aos irmãos. Porque Deus não é egoísta. O que Ele depositar para você é para você atender aos irmãos. Você está me entendendo? As experiências que eu estou contando para os irmãos foi para mim, mas é também para os irmãos. Essa experiência minha da resistência que eu contei para vocês, alguns irmãos homens vão me procurar daqui a pouco, dizendo, César, me vi nos teus pecados. Toda vez que eu conto, isso ocorre. Por quê? Porque Deus está fazendo um depósito. Fez em mim e agora está fazendo em você. Então, para você manter o teu espírito santificado, o que entra precisa sair. Amém, irmãos? Vamos avançar? O vosso espírito, alma e corpo. Falamos do espírito. E a alma? O que é a alma? A alma, gente, a alma é a nossa psique. É o que nós somos. Cada um de nós aqui tem um jeitinho. Tem gente que é acelerada. Tem gente que é sossegada. Tem gente que é lenta. Até irmão, vamos orar? Sim, irmão. O que você quer que eu ore? É uma característica. Gente, Deus é santo, é criativo, é alegre. Deus precisa da pessoa forte, porque tem coisa que tem que ter força. Mas Deus precisa da pessoa fraca e pequena, porque tem coisa que tem que ter jeito. Não é força. Deus criou gente acelerada, porque tem gente que tem que ser um Josué e Calebe. Eia! Avancemos! Você está entendendo? Mas Deus precisa de gente prudente, que considera, que medita, que olha, um Neemias da vida, que rodeia o muro inteiro para ver o que ele vai fazer. Deus precisa de todo tipo de pessoa. Não existe um tipo de pessoa, existe todo tipo de psique. E Deus se agrada disso, porque Deus é um Deus criativo. Meus queridos, Deus é tão vasto, Ele é tão vasto que Ele não comporta num jeito só de uma pessoa. Ele precisa de uma multidão de jeitos, porque em cada um Ele se manifesta de uma maneira, de uma forma. Você está conseguindo entender isso? A alma nossa é assim. A alma nossa é desse jeitinho. Você está entendendo? Então, quando o Osni partir para o Senhor, se o Senhor não voltar antes, o Osni vai subir do jeitinho que ele é. Ele é ligadaço. Ele é atento.
Eu transito no aeroporto de Congonhas há anos. Eu virei e falei, Osni, nosso portão é 16. É lá embaixo. Pronto, a mente ativa. Quando o Osni subir para o Senhor, se é que o que eu vou falar existe, o Osni é aquele que vai estar no portão do céu. Que bom que você chegou, irmão. Vem cá, deixa eu te apresentar o que tem aqui. E eu vou te conduzir para quem você tem necessidade. Você está entendendo? Se o Helder já estiver lá, Helder, você pega essa pessoa aqui, faz isso e isso com ela. Nós vamos subir com o nosso jeitinho de ser, só que sem pecado. Porque se o Osni for atento demais, ele pode se tornar precipitado e cair em pecado. Como eu, se for tranquilo demais, posso cair na negligência e não ver o momento. Então, o Senhor vai nos santificar. A palavra psique, ela é traduzida no Novo Testamento pela palavra vida. E o português, ele é muito pobre, porque no grego nós temos 3 originais para a vida. Nós temos bio, de onde vem biologia, o estudo da natureza. Nós temos psique, de onde vem psicologia, o estudo da alma, da psique. E nós temos zoe, a vida de Deus. Você está entendendo? Então, no original, nós temos isso. Então, como é que eu vou negar a palavra se ela aparece, como eu disse ontem, 94 vezes? E você quer ver o jogo de palavras das Escrituras? Abra em João capítulo 10. João capítulo 10. Eu já vou abrir 2 textos que mostram o pensamento, a emoção e a vontade. Então, deixa eu fazer um exercíciozinho com você. A tua alma é composta de 3 elementos: pensamento, emoção e vontade. Vamos lá? Faz o gesto comigo. Pensamento, emoção e vontade. Essa é a tua psique. É o que você pensa, é o que você sente e é o que você faz. Essa é a psique. Gente, olha as Escrituras. João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu, porém, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A palavra vida aí é qual original? Zoe. Eu, porém, vim para que tenham a vida de Deus e a tenham em abundância. Olha o versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Qual é a palavra vida aí? Psique. Põe os 2 versículos juntos para mim, por favor, irmão. Se for possível. 10, 10 e 10, 11. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham zoe, vida de Deus, e a tenham em abundância. O 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a psique. O que Jesus morreu? Tudo que ele pensava, tudo que ele sentia, tudo que ele fazia. Morreu. Eu não penso do meu jeito, eu não sinto do meu jeito, eu não faço do meu jeito. Você quer ver os 3 elementos no Getsemane? Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mente. A seguir foi o Senhor tomado por angústia, emoção. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Ele teve os 3 elementos mortos no Getsemane. O que é tomar a cruz? É matar o seu jeito de ser.
Ai, quer dizer que é para eu desprover do meu jeitinho? Acabei de dizer que o Osni vai subir do jeitinho dele. O que Deus vai fazer? Vai tirar do Osni tudo aquilo que for pecaminoso no jeito dele de ser. Você está entendendo? Então, com certeza, nunca perguntei isso para ele, mas uma pessoa acelerada, como Osni, vai ter pensamentos que não procedem do Senhor, vai ter projetos que não procedem do Senhor, porque a mente dele é ativa. Vocês estão entendendo? Então, todos nós vamos ter isso. Aquilo que não procede do Senhor precisa encontrar morte. Gente, olha o sentido da cruz. Por que Jesus foi para a cruz? Quem me responde? Jesus foi para a cruz para quê? Pergunta simples. Para morrer pelos nossos pecados. Quem queria que Jesus morresse pelos nossos pecados? Deus Pai. Ou seja, a cruz significa para o Filho a vontade do Pai. O que é tomar a sua cruz? É tomar sobre si a vontade do Pai. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço, tem que estar de acordo com a vontade do Pai. Está fazendo sentido? Jesus fez o quê? Jesus matou a sua psique. E sujeitou a sua psique a tudo aquilo que vinha do Pai. Onde a gente encontra respaldo bíblico para isso? Bom, em muitos textos, mas em especial em Filipenses 2, a partir do versículo 5. Porque lá diz o quê? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se esvaziou. Oh, meus queridos, ele se esvaziou de todo o jeitinho dele. Então, o que eu, o Osni, o Helder, a Lara, a Fabiana, que qualquer um de nós aqui tem que fazer? Se esvaziar de si mesmo. Faz sentido? Abram em 2 aos Coríntios, capítulo 4, porque esses 2 últimos versículos que eu vi de João precisam ser vistos agora nesse texto de 2 aos Coríntios 4. Olha o que diz lá. Versículo 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo mortal. O que eu trago? O morrer de Jesus. Jesus morreu para quê? Para a sua psique. Para que eu traga, então, a Zoe. Gente, o César é bravo, é quieto demais, eu sou metódico, eu sou chato. Esse é o César. Cristo no César faz com que tudo isso morra. Então, se eu me mantiver do jeito que eu sou, a Sara terá um homem chato, difícil, complicado. Então, eu comprei um carro novo agora, veio cheio de plástico. Para mim, eu deixo os plásticozinhos. A Sara, César, eu estou salivando de vontade. Consegui manter uma semana. Sara, tira. O do painel eu não deixei. Mas eu vou ter que ceder. Porque o que a gente é tem que morrer. Se eu vou ser eu, do jeito que eu sou, eu brigaria com ela por tirar os plásticos. Oh, mas por que você tem necessidade de tirar? Eu gosto do carro, deixa assim.
Vocês estão entendendo? Mas o novo homem não pode ser assim. O novo homem tem que ser segundo Deus. E o jeito que eu sou tem que morrer. Então, nós vamos olhar a santidade da alma agora nessa perspectiva. Olhando a nossa morte pessoal. Está dando para entender? Deixe-me olhar 2 textos com os irmãos que eu considero que são textos importantes. Romanos 12, versículo 2. Diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meus queridos, aqui descreve os 3 elementos da alma. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Viu os 3 elementos? Então você tem esses 3 elementos. Vou mostrar um outro texto que confirma isso. Abram em Filipenses, capítulo 2. Versículo 1 diz assim: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, se há entranhados afetos, se há alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, presta atenção. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Mente. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo e vanglória. Os 3 elementos: pensamento, sentimento e vontade. Nada façais. Então, você é o que você pensa, você é o que você sente e você é o que você faz. Esse é você. O que aconteceu? Isso era para ser perfeito no Éden. E era. Até o pecado ter entrado. Com o pecado entrando, esses 3 elementos entraram em distúrbio. Então, tem alguns de nós aqui que pensam muito. Quem aqui pensa muito? Tem alguns de nós aqui que sentem muito e são reféns da emoção. Quem é assim? E tem alguns de nós aqui que tem uma vontade extremamente forte. Quem é assim? Vocês estão entendendo? Então, os 3 elementos foram tocados pelo pecado. E agora os 3 elementos precisam ser tocados pela santidade do Senhor. Só que para isso você tem que entender o que João 10:11 diz, que você tem que encontrar o caminho da morte. Vai num psicólogo desse. Esses dias uma irmã virou para mim e falou assim: Ô César, a gente tem que gostar muito de você, hein? Porque vem aqui, paga, ouve o que não quer, sai daqui querendo voltar. Porque este é o caminho da cruz. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. A cruz atrai. Ela é atrativa. Então, aquilo que você tem que encontrar, o caminho de morte dentro de você, é atrativo. O Espírito Santo vai te ajudar. Então, onde está o teu processo de santidade? Está na mente? Está na emoção? Ou está na vontade? E aí, eu vou abrir para os irmãos algumas regras de funcionamento. Primeira regra. Bom, a primeira são os 3 elementos. Segunda regra de funcionamento.
você só sente o que pensa. Quem aqui teve tristeza esse mês? Certo? Se eu ir atrás de um dos irmãos que teve tristeza, o que eu vou descobrir? Que você teve perda. Você teve alguma perda. Perdeu um relacionamento, perdeu uma confiança, perdeu alguém por morte física, perdeu um emprego, perdeu um salário, perdeu um projeto, você perdeu alguma coisa. Por quê? Porque na Bíblia eu só sinto o que eu penso. Abro em João 16. Deixa eu provar o que eu estou dizendo para os irmãos. Versículos 5 e 6. Diz assim: mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Aí o 6. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Jesus está falando da morte dele. Quando você pensa em morte, qual é a emoção envolvida? Tristeza. Então, o que produz tristeza? A emoção, o pensamento da perda. Teve perda, vai ter tristeza. Então, os irmãos que tiveram tristeza aqui essa semana, será? Acho que eu estou meio depressivo, o que está acontecendo? Esse não é o caminho, meus irmãos. Se você falar de tristeza para um psiquiatra ou para um psicólogo, num primeiro momento ele vai sugerir que você pode estar deprimido, mas não é assim nas Escrituras. Pode ser que você esteja deprimido. A palavra que traduz depressão na Bíblia é a palavra desânimo. São 9 versículos apenas no Novo Testamento. Valeria, tem material estudado aí nos canais lá, depois você vai, dá uma olhadinha nisso, estuda a respeito disso, para ver o que gera depressão. Mas a tristeza é uma emoção comum da vida. Porque se tem uma coisa que nós vamos ter nessa vida, é perda. E aí, de que jeito que eu lido? Olha o versículo 22. Diz assim: assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará. Queridos, põe Jesus e olha Jesus na perda. O vosso coração se alegrará. Por isso que os nossos pais, na fé, iam para a fogueira cantando. Porque eles viam o Senhor naquela situação. Eu leio o livro dos Mártires, é um livro do John Fox, 500 e alguma coisa ele escreveu. Eu tento ler pelo menos uma vez por ano. Tem uma história dentro dele que, meus queridos, eu preciso pôr o joelho no chão quando eu leio. É uma história de um povoado inglês, não me lembro agora qual cidade, e aí eles estavam sendo perseguidos, e os irmãos, então os guardas chegaram na perseguição, confinaram todos dentro da igreja, pegaram o pastor, que era um senhorzinho, e começaram a maltratar dele, e judiar dele, e açoitá-lo, e ele estava sofrendo muito. Um menino, de 8 anos de idade, grita para o pastor, e diz: pastor, permaneça firme. Os guardas pegam o menino, 8 anos, e fazem a mesma tortura com o menino que estavam fazendo com o senhorzinho. A igreja toda confinada. No dia seguinte, retomam o processo de tortura com a criança e com o senhorzinho. A mãe da criança vira e diz: meu filho,
Permaneça firme, porque daqui a pouco nós veremos aquele que nos amou. Você faria isso? Queridos, tem pessoas que conseguem ver o Senhor. Nós perdemos essa capacidade, porque nós não suportamos mais dor. Não suportamos. Nós perdemos essa capacidade. E aí nós precisamos, então, nos lembrar que o Senhor está fazendo isso conosco. Quando a gente olha Ele, a gente tem, então, a alegria de volta no nosso coração. Os irmãos estão entendendo? Toda emoção deriva de um pensamento. Quem aqui esse mês teve medo? Levanta a mão, por favor. Qualquer medo que seja. Levanta alto, deixa eu conhecer os irmãos. Sabe por que a gente tem medo? Porque nós temos pensamentos de solidão. O medo foi a primeira emoção que a Bíblia descreve, Gênesis capítulo 3. Quem te fez saber que estavas nu? Você comeu da árvore que eu te ordenei e não comesses? A mulher que o Senhor me deu, ouvi a tua voz no jardim, tive medo e me escondi. Quem te fez saber que estavas nu? Você comeu da árvore que eu te ordenei, não comesses? A mulher que o Senhor me deu do fruto e eu comi. Adão teve medo. Por que Adão teve medo? Porque no momento que ele desobedeceu, ele perdeu a comunhão com o Senhor. E aí ele teve medo. Medo deriva de solidão. Você quer ver a confirmação do que eu estou te falando? Não temas. Eis que estou contigo. Como é que Deus tira o nosso medo? Mostrando que Ele está conosco. Então, segunda regra de funcionamento, eu sinto o que eu penso. Só que, como eu falei ontem, você só procura ajuda quando você está sentindo. O problema é que a batalha é perdida, porque você já pensou. Por isso que a palavra santidade foi colocada na mitra do sacerdote. Por isso que quando Arão foi ungido, você sabe como é que Arão foi ungido? Moisés foi, passou o dedo no sangue, tocou o lóbulo da orelha direita, o lóbulo do dedão direito e o dedão do pé direito. Primeira coisa que ele tocou, orelha, porque você é emocionalmente o que você ouve. A fé vem pelo ouvir. Gente, a Bíblia é linda. A Bíblia é linda. A Bíblia explica tudo para nós. O problema é que a gente garimpa pouco ela. A Bíblia é linda, mostrando como é que é o funcionamento da gente. Vocês estão entendendo? Tem gente aqui irritada, que ouve jornal. Tem gente aqui indignada, que ouve essas coisas aí na internet sobre opinião. Gente brava, irritada, batendo a mão na mesa. E aí, você quer ser diferente? Você não vai ser nunca. Satanás sabe qual é a tua fraqueza. Ele coloca gente para alimentar a tua fraqueza o tempo todo perto de você. Está fazendo sentido, meu irmão? Então, você tem que entender esta regra. A minha emoção está diretamente ligada ao que eu penso. Terceira regra de funcionamento. Se você for mais objetivo, você toma decisões baseado no teu racional. Baseado no teu entendimento. Se você for mais afetivo, você toma decisões baseadas na tua emoção. Então, a decisão, ela é ponta final de corda. Ela está ligada à mente e à emoção. Fez sentido? Última regra. Nossa, gente, passou rápido demais.
Última regra do funcionamento da alma. Aí no período da tarde, nós vamos falar um pouco mais sobre a mente, que é onde tudo começa. Última regra. Sobrecarregou a mente, imagina que a mente é uma caixa d'água. Sobrecarregou a mente, você começa a encher a segunda caixa d'água, que é a emoção. Sobrecarregou a mente e a emoção, você começa a judiar do seu corpo. Você começa a ter o que nos manuais vai ser chamado de psicossomatização. Psico é mente, soma é corpo. Quem aqui, de vez em quando, tem tontura de fundo emocional? Vou explicar isso daqui para os irmãos. Quem aqui, de vez em quando, tem o coração taquicárdico? Vou explicar isso daqui. Quem aqui tem músculo do olho pulando involuntariamente? Olha lá. Quem aqui tem dor no trapézio? Alguns podem abaixar a mão, irmãos. Brincadeira. Quem aqui tem dor no peito? Uma angústia terrível. E aquilo de vez em quando incomoda. Quem aqui de vez em quando precisa sair de um lugar apertado? Quem aqui precisa sair de um lugar que tem multidão? Quem aqui tem dor no trapézio, eu já falei. Quem aqui faz apertamento? Quem faz bruxismo? Ranger? Quem tem ATM, enxaqueca tensional? Levanta a mão. Meus queridos, tudo isso pode advir de uma mente e uma emoção sobrecarregada. Texto mais conhecido nosso, Salmo 32. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, por causa dos meus constantes gemidos. Texto mais conhecido. Mas ali está falando de pecado, não de emoção, não de pensamento. Está falando de pecado. Pecado que cala, traz doença. Por isso que a confissão é libertadora. Certo? Mas deixe-me mostrar para vocês o Salmo 38. O Salmo de Davi. Olha o que ele diz. E com isso nós já vamos encerrar, irmãos. Não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Ele está falando, Deus está indignado comigo, por causa do meu pecado. Certo? Queridos, Deus fica indignado? Fica. O que encerra a indignação de Deus? O arrependimento. Davi podia ter confessado. Se ele confessou, Deus estava indignado? Não, mas era o pensamento que estava ocupando ele. Porque Davi era um homem de Deus, segundo o coração de Deus. Ele confessava pecado rápido. Essa é a diferença do homem segundo o coração de Deus. Ele confessa rápido. Aí ele começa, versículo 5. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Problema de pele. Desde as dermatites que podem ter, até doenças mais graves de pele. Vocês estão entendendo? Pode ser, eu estou dizendo pode, porque para dizer que é da emoção, eu tenho que eliminar a possibilidade orgânica. Eu tenho que ir no médico e não achar nada organicamente que comprove aquilo. Quando não tem nada orgânico, então eu posso ir para a questão emocional. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Ele perdeu a força. Ele perdeu o vigor. Gente que está de farol baixo, por causa do erro que ele havia cometido. Pego do meu coração, inquietação.
do meu coração, inquietação. Senta no sofá, fica 2, 3 minutos, vai para o quarto e deita, fica 2, 3 minutos, vai para a cozinha e faz alguma coisa, fica mais 2, 3 minutos, e não tem lugar bom que aquiete. Da onde é isso? Do funcionamento da psique. Você quer ver mais? Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Uma mente que não para. Não para. Não para. Bate-me excitado o coração, taquicardia. Faltam-me as forças, prostração. E a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Visão turva. Começa a ter manchas na vista. Tudo isso pode derivar de onde? De uma alma sobrecarregada. Você está com um corpo desse jeito, você acha que você vai ouvir a voz do Espírito? Você não vai nunca. O que você precisa? Você precisa entender que você sobrecarregou a mente. E ao sobrecarregar a mente, sobrecarregou a emoção. Quem aqui faz rolagem no celular? Levanta a mão, por favor. Tá bom, eu vou ser submisso. Quem não faz rolagem no celular, levanta a mão. Alguns poucos. Gente, o ano passado, nós estamos em 26, 25. Eu descobri o tal do Story do YouTube. E eu amo um carro no barro. Quando eu vi, eu amo uma ferramenta. Eu olhando, carro no barro e ferramenta. 1h30. Durou 2 semanas. Desinstalei do meu celular o YouTube. Ontem o irmão pediu para abrir o celular no canal. Troquei de celular início de ano, no final do ano. Ao reprogramar, voltou o YouTube. Este mês. Durou 3 dias. Desinstalei. Por quê? Porque eu tenho um problema. Eu tenho a mente e eu tenho a emoção acentuados. Tudo que eu ver, eu vou sentir. Aí, eu vou ser uma pessoa sobrecarregada. Simples. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O povo de Deus tem que ficar mais quieto. Amém? Vamos parar aqui. Curva a sua cabeça. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça e pela tua bondade. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda-nos. Ajuda-nos a fazermos algo que é necessário para encontrarmos o caminho da santidade. Ajuda-nos para que o teu bom nome seja glorificado. Eu oro em nome de Jesus. Amém.